Glória a Deus, irmãos, a graça e a paz. Vamos, nesse momento, orar. E o Senhor, ele já veio falando através da oferta da Thaís, porque a Thaís nem sabia que hoje ela iria fazer a oferta. Ela não sabia, mas Deus sabia. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, porque nós sabemos, Deus, que em tudo e com tudo, o Senhor é o melhor que nós temos. E como disse a nossa irmã Thaís, Pai, que nós precisamos dar o melhor, é o melhor para o Senhor, o melhor para tudo aquilo, Senhor, que achamos o primeiro pensamento, a madrugada, os dízimos das 24 horas em oração, e sabemos, Deus, que o Senhor veio para desfazer as obras do diabo. Por isso nós estamos orando aqui como igreja, no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo. Nos revestimos agora do teu sangue, Pai. E em teu nome nós oramos nesse momento e declaramos que todo tipo de obra do inimigo está sendo agora repreendido em nome de Jesus. E nós nos arrependemos e quebramos agora todo tipo de consagração a deuses estranhos, a ídolos, Pai, que houveram dentro da nossa família e que vem passando de geração a geração. Por isso, Senhor, nossa geração é uma geração abençoada, uma geração que o Senhor escolheu, Senhor, para fazer a diferença neste tempo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Olha, eu fiquei... É uma matéria tão extensa, então eu pus meu nome ali, mas vamos lá. Como ela falou em Gênesis 4, houve realmente a inveja de Caim, e Caim, inclusive, ele matou o seu irmão. E na palavra diz que o sangue, Deus fala para ele, olha, por que seu semblante está descaído? Por que você está triste? E Caim fala, cadê o seu irmão? Por acaso eu sou o dono do meu irmão? Ele responde assim, bem deselegantemente para o Criador, né? E aí Deus ele fala, não dá uma de bobo não, que você sabe que o sangue da terra clama por este sangue que você matou o seu irmão. Queridos, ali nós temos algo muito sério. Todos os lugares onde há um derramamento de sangue, como um latrocínio, um homicídio, alguma coisa assim, né? Nós temos que entender a nossa linhagem. Somos sacerdotes, sim, sacerdócio real. Porém, nós sabemos que o nosso sangue nordestino, o nosso sangue italiano, japonês, todos eles. Por quê? Porque nós descendemos de Adão e nossa herança adâmica, ela perde somente quando realmente nos convertemos e nos tornamos não apenas a imagem, mas a semelhança, né, com o Senhor. Então, queridos, você percebe que Caim, ele tem a marca. Quando nós vamos estudar, e principalmente na casa de Zadok, o projeto de Deus para a salvação do homem, ele é um dos primeiros tópicos, é esse aí. E nós podemos perceber que a frutificação, a multiplicação, tudo aquilo que está escrito em Gênesis 1, 28,
inimigo das nossas almas, Satanás, ele quer frustrar e roubar isso. E hoje de manhã, Deus ele falou para mim que lá em 1 João 3, versículo 8, diz que o Senhor Jesus, ele veio para desfazer as obras do diabo. E até hoje, Jesus está desfazendo essa obra demoníaca. Queridos, todos sabem, né? Eu tenho um neto autista, eu tenho um irmão que foi dado e diagnosticado como esquizofrênico, paranoide. Não sei se você entende que a esquizofrenia paranoide é aquela que a pessoa tem perseguição, tá? E quando ele era pequeno, desde pequeno, ele via vultos e até hoje, se ele ficar no quarto sozinho, a gente ouve ele falando, sai daqui, vai embora, sabe? Então, apesar de ter hoje uma enfermidade crônica, nós percebemos vários sintomas. E uma vez a minha prima ela falou para mim que a gente tinha que tomar cuidado, porque depois que você sabe que a loucura ela é a causa de muitas maldições. E nós sabemos o que significa uma iniquidade geracional, e é disso. E eu não vou me estender muito, porque a gente vai continuar terminando às 9 horas e tal, mas o que eu quero dizer para você, o que é iniquidade? Porque muitas vezes nós não sabemos o que é iniquidade. A iniquidade, ela é um DNA distorcido. Hoje, todas as nossas células têm um DNA, um RNA, que depois de 2019, 2020, todo mundo fala de RNA. E RNA, ele é um ácido também, né, ribonucleico, e ele carreia para todos os lugares. Você vê que eles fizeram uma vacina com esse RNA de uma proteína spike, que todo mundo ouve falar spike, 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 spike. Então a spike nada mais é do que um espinho que o coronavírus ele tem. Então, queridos, na verdade, o que é iniquidade? A iniquidade, ela é um DNA espiritual que existe no ser humano, tá? E que você percebe pela palavra de Deus, porque lá em Êxodo 20, o Senhor ele fala, né, sobre isso, e depois nós vamos ver. Vamos se ater aqui a Gênesis 4. Na verdade, Caim ele mata Abel. Então já entra o quê? Que Satanás ele é um assassino, um ladrão, ele veio para matar, para roubar e para destruir. Mas Jesus ele veio para desfazer todas essas obras na nossa vida. Amém? Ah, mas pera lá, eu não tenho nada disso, porque eu já declarei Jesus, você declarou. E a Bíblia diz que muitas gerações serão abençoadas. Mas nós precisamos tomar posse, tomar posse dessa bênção. Não é meramente, nós temos que nos analisar quem somos nós, né? E o que nós temos dentro de nós, coisa que é muito fácil apontar. Fulano é assim, ciclano ele não veio, Beltrano, sabe? Eu vejo assim, por exemplo, uma pessoa, ela tem um problema, um pecado, todo mundo sabe, mas na hora de apontar, ele é o primeiro a apontar, fulano não fez tal coisa que ele teria que fazer. Então a gente percebe que essa iniquidade, aquilo que está distorcido, não somente o nosso físico, na nossa alma, que nós somos triunos, né? E no nosso espírito,
Nós temos que entender que a iniquidade, ela é algo tão sério, por isso que Deus, ele se chama, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó. Ele aqui, ele fala de 3 gerações, mas se você for ver, você vai lá em Neemias, e existe toda uma genealogia. Ele fala, entraram nos muros, entraram para refazer os muros, tal família, tal família, tal família. E quando você vê lá em Mateus uma genealogia de Jesus, para você ver, é algo muito sério. Queridos, o mundo espiritual, ele se abre para as nossas vidas. Eu sei que desde pequenininha, no armário da casa do meu pai, tinha uma caixa, e a caixa ela era de madeira trabalhada. A madeira, ela era preta, laqueada, com uns negócios assim dourado, e ela tinha uma fita de seda vermelha. E um dia, eu muito pequena, eu perguntei, pai, o que é isso? Eu quero saber. Tem dinheiro aí? Porque dinheiro, né? Raiz de todos os males. Só pode ter alguma coisa guardada. Antigamente existia Pix, nada dessas coisas. E meu pai falou, não, isso daqui é a árvore genealógica da nossa família. Eu falei, eu quero... Ele falou, bom, você quer ver? Meu pai falou que ia deixar numa estufa para tirar os ácaros, porque tinha muita manipulação, muita coisa, aquele papel bem baixinho, e eu ia me mostrar. Tá. Aí ele abriu, e não estava escrito num papel, ele estava remendado o papel, desde Cã. Não era Gengis Khan, mas o irmão de Cã. E Cã, a gente sabe, né? Não é uma coincidência. Diz que Cã, ele me explicou que Cã não é uma família. Cã é uma nomenclatura dentro de uma realeza, de guetos, né, na verdade. Então, a gente entende que dali, e aí assim, tinha até fotos de jornais, depois de passar, era um rolo enorme. E aí o Senhor falou aqui para mim, olha, esse daqui é um general que ele foi muito amaldiçoado, mas ele foi muito condecorado, porque ele invadiu a China. A China odeia o Japão por causa desse cara aqui, para você ver. E eu não quis mais saber daquilo. E ficou. Quando meu pai morreu, passaram 7 anos. O meu primo, ele falou para mim, passa aí essa árvore genealógica para mim que eu quero orar. Até foi no tempo em que a gente estava formando essa igreja, né, Alfredo? E aí eu peguei e trouxe da casa do meu pai para minha casa. Meu pai não tinha falecido ainda. E eu peguei e deixei no dia que eu... Irmãos, o mundo espiritual, ele é muito sério. No dia que eu deixei a caixa numa escada assim, uma escada do Gilberto de obra, eu deixei para fora da minha casa, no quintal. Eu tive um sonho. Chegou de manhã, eu tive um sonho que vinha uma revoada de uns bichos assim, que eles tinham uma cara de morcego, mas eles tinham um corpo marrom e uma cauda de dragão, e eles tinham asas, e eles voavam assim na casa, e eles chegavam ali naquela caixa. Sério, quando eu acordei, eu peguei, liguei para o motoboy e mandei para o meu primo. Falei, eu não quero mais trem aqui não. Contei para ele. Falei, ó, você quer? Você está pedindo? Leva. Aí ele pegou e impôs as mãos naquela caixa, em cada tempo de geração, e quebrou aquilo. Ele teve uma pneumonia muito forte, muito forte.
E ele ficou muito mal, quase morreu. E eu falei, você é louco? Aquelas coisas que a gente fala, né? Um primo muito chegado. Eu falei, você é louco fazer uma coisa dessa? Por quê? Hã? Não entendi, porque você está de máscara. O AVC que ele teve agora. Ah, bom, isso eu não sei se foi por causa da... Não sei por que foi. Isso não está no meu alcance. Então, queridos, aí você vê uma coisa muito séria. Você vê que no capítulo 5 fala, este é o livro das gerações de Adão. Então vem lá, olha só, como não existe coincidência no mundo espiritual. Primeiro Adão, depois Caim, né? E aí diz que Caim conheceu sua mulher e teve Enoque. Depois de Enoque, ele teve Metusalém. E Metusalém veio... Não, peraí, deixa eu ver aqui, ó. Peraí, Malael aqui, ó. Não, esse aí é depois de 7. Esse aqui, ó. Ah, sim. Caim, ele conheceu sua mulher. Nasceu Enoque. Daí nasceu Iradê, Adão, Caim, Enoque, Iradê, Meujael, Metusael e depois Lameque. Lameque foi a 6ª geração depois de Adão, em Gênesis 4, versículo 18. Então ele fala sobre a genealogia. Você percebe que Caim matou Abel, claro, todo mundo sabe disso. E aí, quando chegou na geração Lameque, a 6ª geração, o número do homem, número 6, você tem que ficar ligado nos números. E Lameque, ele arrumou o quê? Tomou 2 esposas, já começou a iniquidade, de uma foi para 2, achou que era normal. E aí Lameque disse, olha, ouça o que eu estou falando, mulherada, sabe o que eu fiz? Escuta minhas palavras. Eu matei um homem por causa que ele me feriu. E eu matei um jovem porque ele pisou no meu pé. Se Caim for vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. É como a pastora Heloísa falou, 70 vezes 7 é muito mais do que a gente achar que é um simples perdão. É muito mais além disso. Então, na verdade, depois Adão conheceu em 7, número 7, aí foi restabelecido o culto ao Senhor, porque não tinha culto antes. Então você vê, o que é iniquidade? A iniquidade é, Caim matou 1, Lameque matou 2. E depois de Lameque, quando você fala genocídio, Pol Pot, Hitler, por que isso? Porque a iniquidade caminhou milhão de vezes, como falaram os judeus. Pilatos não falou, eu lavo as minhas mãos, mas em quem? Quem vai ser responsável por esse sangue desse justo? Todo mundo, nós, queremos Barrabás. Preço alto. Aí você vai falar, não, iniquidade não existe. Imagina. Não existe, não. É uma coisa seríssima. E que nós entendemos que a iniquidade, ela está descrita lá em Êxodo 20, né? Vou pegar aqui. Êxodo 20. Vamos lá. Peraí. Êxodo 20. Todo mundo conhece isso. Então, ele fala o quê? No corpo do pecado que está dentro de nós como uma árvore. A raiz é a iniquidade dos nossos pais. O tronco, o acumulado, os ramos somos nós. E os frutos são a herança, muitas vezes, que não é bendita, que é maldita,
que muitas vezes nós temos. Então, você sabe que você vê lá Lampião, né? Ah, nossa, Lampião, Maria Bonita. Você vê toda uma história no Wikipedia, tem isso, né? E você percebe que não terá outros deuses além de mim. Eu sou o Senhor que te tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. O Senhor já tinha planejado sairmos do Egito, termos um êxodo. É por isso que eu e você, nós estamos aqui. Porque o êxodo aconteceu, a gente saiu do mundo. Mas muitas vezes você fica olhando os alhos, as cebolas. Por quê? Nós não podemos ter isso. Não terá outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da... Não te prostrará diante dele e nem lhe prestarás culto, diz o Senhor. Porque eu sou o teu Deus, que castiga os filhos pelos pecados dos seus pais, até a 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. A geração que vem por aí, ela é bendita, mas ouve bem. Quando? Ah, não, mas eu sou crente, sou bendito, glória a Deus. Aí eu vou lá, conheço a minha esposa, o meu marido, nem caso e já estou em fornicação, alguma coisa assim. E, na verdade, você está fazendo uma família onde? No trono do sexo ilícito, da prostituição, né? E isso vai perpetuando, mesmo você sendo crente. Por quê? Porque o pecado é que gera essa questão da iniquidade geracional, né? É uma coisa muito, muito séria. A raiz de iniquidade, ela vem. Por que Abraão, ele tem a parte da bênção, né? A bênção, ele foi dizimista, foi próspero, ele deu o dízimo para Melquisedeque, porque ele quis, porque ele foi tocado em fazer tudo para o Senhor em primeiro lugar. Amém. Mas ao mesmo tempo ele mentiu, ele disse que Sara era irmã dele, Isaac faz a mesma coisa, Abraão vai para a terra de Gerar, Isaac também vai, porque é iniquidade geracional, irmãos. Isso é uma coisa muito séria. A Bíblia nos fala muito sobre tudo isso, que nós, muitas vezes, você tem um hábito, ou não é um hábito, aquilo é uma raiz de iniquidade. O seu pai, né, ele gostava, ou ele tinha uma apreciação terrível. Vou contar algo para você, como iniquidade é séria. Eu nunca bebi cerveja. Nunca gostei. Nunca. Eu era uma pessoa que eu tinha muitos outros gostos errados, mas cerveja não. Tinha aversão. E um dia, eu me lembro quando eu fui ungida para liderar a igreja tinha saído da minha casa, depois de 2 longos anos, né? Quanto a gente enxugou, né, Sandra? Sandra já tinha... Eu logo quis mudar a igreja, porque a Sandra já tinha tomado 20 caixas de Neosaldina. Todas que eu comprava, eu tomava todas. Mas eu vou te falar, viu? Era a iniquidade. E mesmo assim, foi ministrada, né, pelo Kiyoshi. E aí, queridos, nós fomos... No dia que eu fui ungida, aconteceram coisas muito estranhas. Veio uma oficial de justiça e falou para o meu pai: ah, a Elizabeth está aí, tem um processo aqui contra ela. Nunca mais apareceu e não tinha processo nenhum, mas a mulher foi lá.
E o meu pai estava bravo, que coisa que ele odiava é que era filho dele que tivesse algum processo. Ele admitia tudo, menos isso. Mas para o diabo ficar, né, muito alegre e feliz, aí quando eu cheguei, meu pai estava assim, um elefante, né? Daqui a tromba estava lá na esquina. E aí ele falou, você fica aí com seus negócios, o que é isso aí, esse oficial? E eu não sabia, aí eu fui procurar, consultei uma advogada amiga minha, nada. E neste dia, quando eu cheguei na minha casa, eu passei na frente da geladeira, o diabo falou assim para mim, toma uma cerveja, vai tomar uma cerveja, vai comprar uma cerveja. Eu falei, ué, mas eu não gosto de cerveja, que eu gosto de tomar? Vontade, sai de mim, vontade de tomar cerveja. Que isso, uma cerveja? Gosto. Aí eu falei, quer saber, eu vou dobrar o meu joelho, porque não é possível, todas essas coisas acontecendo. Fui orar. Quando eu estava orando, Deus, ele pegou e falou para mim assim, me lembrou que o meu avô tinha uma garrafinha de saquê, ela era que nem se fosse um purunguinho de cerâmica, de porcelana. Ele punha o dedo naquela argolinha assim que tinha, e ele andava o dia inteiro com aquilo, ou no cinto ou na mão. Quando era de manhã, para tomar um café da manhã, ele, punha lá a pinguinha com o café da manhã. Água com café, água com pinga. Tudo era com pinga. E Deus falou assim, iniquidade geracional. E eu falei, gente do céu, misericórdia, Jesus. Iniquidade geracional, consegui, ele bebia uma cerveja. Que ele era assim, acho que ele tinha um bar, né? Todo cachaceiro gosta de um bar. Ele já tinha um bar, que ele podia sair do quarto já para o bar, né? E o meu avô, na verdade, ele era um alcoólatra. E não só ele era, mas muitos. Meu pai também, na verdade, era, né? Eu contando acho que foi para a Silvia, né? Que eles bebiam 3, 4 litros de uísque. Ele e um amigo, outro médico amigo dele, que também morreu já. E eles só bebiam uísque. E eu pedi perdão, e eu comecei a pedir perdão, Senhor, eu peço perdão por todo o alcoolismo, por toda a consagração, abaco, e comecei a falar, Zé Pelim, tudo que era coisa de beber, eu pedi perdão e falei, Senhor, isso é uma raiz de iniquidade, hoje vai ter um culto, e eu tô desse jeito, chegar lá como nesse culto? Que vestes? Como diz lá em Apocalipse, nós temos vestes de linho, que são nossas atitudes. Eu estou vestida com o quê? Com veste de bebum, de bêbado, de um consumidor de álcool, de um alcoólatra. Então, queridos, na verdade, eu pedi perdão. Eu pedi perdão e foi assim, Deus começou a mostrar todas as vezes que eu ia na churrascaria com meu pai, né? Levar ele, Gilberta, minha filha. Aí eu sempre, muito fina, né? Tomava um licorzinho após o churrasco ou após o almoço. Quando foi de noite, Deus, ele me mostrou, ele me levou numa sala. E esta sala, não foi Deus, foi o anjo, né? Tinha todos os licores do mundo. E eu olhava e falava, nossa, isso tudo é licor? Aí o anjo falava para mim, desta bebida forte, não bebereis mais. E para a glória de Deus, eu nunca mais fiz nada disso. Mas Deus falou para mim, o anjo falou, isso é iniquidade. E eu não sabia o que era iniquidade. O que é iniquidade? É um matar o outro, eu falava. Então, na verdade, a iniquidade, ela está dentro do nosso DNA. Amém, queridos? Iniquidade é uma coisa muito séria, ela engloba as nossas transgressões, muitas coisas que existem, não só apenas de drogas, não, isso não, mas de atitudes que nós temos
que muitas vezes a nossa mãe, a nossa avó, a nossa bisavó e outras. Às vezes você tem, vamos dizer, você quer engravidar, você tá certinho, casou, tudo certinho, tá na igreja, mas você não engravida. E quando você engravida, você perde. Porque alguém dentro da sua família tem as mãos manchadas de sangue. E o aborto, ele é algo de iniquidade geracional. E é consagração a Moloque. Nós temos vários casos dentro da igreja onde a gente quebrou essa consagração e as pessoas engravidaram, né? Alfredo e eu, nós temos muitas pessoas que já passaram, mas nunca vieram dizer a Deus, não é para mim. Vieram dizer a Deus, Deus, muito obrigado. Nunca não, muitas são bênção, mas muitos não querem saber eles querem a bênção, mas eles não querem Deus. Eles não querem entender profundamente quem é Jesus. Queridos, nós vamos fazer uma série dessas 3 e nós vamos falar no próximo, sobre maldição familiar. E aí nós vamos fazer uma oração de arrancar, de pedir perdão por essas iniquidades. E vamos falar mais um pouquinho sobre iniquidade, maldições familiares, e isso é normal. Você já foi em qualquer consulta, ele falou, olha, tem alguém que é cardiopata na sua família, tem alguém que tem pressão alta, tudo isso nós sabemos, hoje a ciência sabe. O problema é que muitos que conhecem a ciência não querem conhecer a Deus. Eles só idolatram a ciência. Mas nós que temos uma visão aberta das coisas espirituais, nós iremos arrancar isso. Amém, queridos? Em nome de Jesus, então curva a sua cabeça. Senhor, nós queremos te apresentar as nossas vidas, Senhor. Eu sei que muitos aqui, Pai querido, sabemos que o DNA distorcido é a iniquidade. Ele é impregnado na nossa vida pelo pecado que houve, Senhor. Sabemos que a diáspora judaica, que foi o êxodo, Senhor, que foi a perda das terras, Senhor, do lugar, ele está na genética do judeu, Pai. Está lá, ele é um gene, Senhor. E nós sabemos também, Senhor, que Lúcifer, ele lançou o ser humano para, com a semente da maldade dele, Senhor. O pecado gerou a iniquidade, Senhor, mas Jesus, ele veio para nos limpar todo tipo de iniquidade, Senhor. Quantas vezes, Senhor, nós vemos pessoas abusadoras, molestadoras. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos quebrar tudo aquilo que foi pecado, Senhor, e que pode estar no nosso DNA. Nós negamos, Senhor, que isso vai manifestar sobre as nossas vidas. Mas existem tantas coisas, Pai, alguns tipos de enfermidade, algumas coisas que vêm, Senhor, para quebrar, Senhor, muitas vezes, Pai, esta cadeia, Senhor, e nós sabemos, Pai, que em tudo nós precisamos pedir perdão, nos arrepender e quebrar, Senhor, e anular do trono que Satanás, ele quis fazer sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Senhor, nós temos uma vida abundante. Nós temos, Senhor, uma vida santificada. Às vezes não conseguimos, Senhor, mas nós sabemos que Tu és um Deus que nos visita, um Deus que manda confessar a iniquidade dos pais nos nossos antepassados, como está escrito em Levítico 26:40, Senhor. E sabemos, Deus, que o Senhor, Pai, veio para cumprir a lei e não para desprezar a lei. Por isso sabemos que o Senhor é um Deus poderoso
Por isso, Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite, que o Senhor possa abençoar a igreja e que o Senhor veio para, Deus, manifestar as tuas obras e desfazer as obras do diabo. Por isso, Pai, te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus e declaramos a bênção sobre cada vida aqui e cada família que é da Firmina Rocha, Pai. Em nome de Jesus, abençoamos esta nação e declaramos que jamais haverá comunismo dentro do Brasil, em nome de Jesus, Senhor. Que assim seja.